turma, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vocês estão estudando, né, turma? Tô sentindo falta de algum de vocês, hein? Deem um alô, deixem dúvida nos comentários. No Google Drive nós temos atividades, na plataforma também, tá? Então a gente tem um contato bem próximo mesmo estando em casa. Hoje, a nossa aula é sobre tronco de pirâmide, seguindo a linha de raciocínio do que a gente vem estudando. Nós já vimos poliedros, nós vimos o que é prisma, nós vimos o que é pirâmide, e hoje nós vamos aprender o que é um tronco de pirâmide. Quando eu pensei em começar essa aula, eu pensei em começando mostrando essa imagem daí. Só que aí, turma, eu lembrei que nós estamos no YouTube, e no YouTube tem o título do vídeo. Então se eu perguntasse para vocês, turma, qual é esse sólido dessa imagem? Aí todo mundo ia falar, tronco de pirâmide. É óbvio, né? Mas o que é um tronco de pirâmide? Aí nessa imagem, a gente tem uma representação de um mausoléu aos heróis de 32, que fica na cidade de São Paulo, tá bom? E aí esse mausoléu foi uma homenagem a esses heróis. O que fato, né? Que fato histórico aconteceu? Eu não sei dizer. E aí, turma, a gente pode pedir pro professor Caê nos ajudar. Então depois eu posso pedir até pro professor Caê vir aqui nos comentários explicar um pouquinho pra gente o que foi isso, tudo bem? Então vamos falar e entender o que é um tronco de pirâmide. Então nós temos aí essa pirâmide, eu vou pegar a minha canetinha mágica, já deixar ela pronta aqui. Nós temos essa pirâmide, e lembra o que é pirâmide? Pirâmide a gente tem uma região poligonal aí embaixo, nesse caso formando um hexágono, que está nesse plano aqui de baixo. E nós temos um vértice, o vértice está aqui, ó turma. Então, todo segmento que eu vou ligar desse vértice até essa região poligonal em sua extremidade vai ser o que a gente vai chamar de pirâmide. E o que é tronco de pirâmide? Agora a gente vai considerar um plano passando praticamente pelo meio ou próximo ali do meio dessa pirâmide. Então observe o que formou quando eu passo esse plano. Nós vamos ter aqui em cima, tracejado, tá vendo? Uma nova pirâmide, um pouco menor, mas com uma base semelhante a essa base da pirâmide grandona. Observe que na matemática a palavra semelhante não quer dizer igual. É que preserva ainda algumas características. E nós vamos ter aqui embaixo, turma, um novo sólido. Esse novo sólido é o que a gente vai chamar de tronco de pirâmide. Então vamos entender os elementos que compõem o tronco de pirâmide. Diferente de pirâmide que só tem uma base, o tronco de pirâmide vão ter duas bases. Nós vamos ter a base menor, como vocês estão vendo aí, e nós vamos ter a base maior. Elas não são iguais. Nós vamos ter as faces laterais. Na pirâmide, lembra qual é a figura geométrica que forma as faces laterais? São triângulos, tudo bem? No tronco de pirâmides, as faces laterais são formadas por que figuras? Como é o nome desse polígono aqui? Trapézio. E é um trapézio isósceles. Significa dizer que ele tem dois lados iguais, tá bom? Nós vamos ter as arestas da base, as arestas laterais. Nós vamos ter a altura, tudo bem? Que aqui está representado aqui fora, a altura, mas poderia ter representado aqui dentro também, como o caso desse tronco de pirâmide. E nós vamos ter também o apótema. Lembra a mesma definição. O apótema é a altura em relação à face lateral. Então, a distância daqui, dessa aresta, até outra aresta aqui embaixo. Então, o apótema pode estar aqui, nessa face, em qualquer uma das faces. Diferente da pirâmide, quando a gente liga o apótema, a altura e o apótema da base, que formavam um triângulo retângulo, no tronco de pirâmide, quando a gente liga esses elementos, vai formar também um trapézio. E esse trapézio aqui de dentro, ele não é isósceles. Tudo bem? Vamos continuar nossa aula. Vamos falar agora da área de um tronco de pirâmide. Como é que nós calculamos a área? Observem, turma. A gente tem aqui um tronco de pirâmide, e aí eu fiz o efeito, achei essa imagem bem legal, de eu abrindo esse tronco de pirâmide e mostrando para vocês os elementos que compõem esse tronco de pirâmide. Então, esse tronco de pirâmides, por acaso, é um tronco de pirâmide de base hexagonal, e a gente vai ter dois hexágonos, um na base superior, na base de cima, base menor, e outro na parte de baixo, que é a base maior. Então, para a gente calcular a área total de um tronco de pirâmide, nós temos que somar a área de todos os polígonos que aparecem nessa planificação. Então, eu teria que somar essas duas bases, então a área desse hexágono com a área desse, e a área dos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trapézios, nesse caso, tá? Desse tronco de pirâmide. Aí aqui do lado, eu trouxe para vocês um lembrete de como calcular a área de um trapézio. A área do trapézio vai ser a base maior
mais a base menor vezes a altura desse trapézio dividido por 2. Tudo bem? E nesse caso, a gente tem 6 trapézios. Então, a área, no caso, desse tronco de pirâmide seria o quê? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Desculpe, eu não tenho coordenação motora para escrever bonitinho pelo computador. Ainda estou aprendendo. Então, vou botar assim, ó. Área do tronco, tá? Ou área total. Vai ser, nesse caso, a área da base maior. Eu vou escrever o B maiúsculo. Tudo bem? Somado com a área da base menor, tudo bem, turma? Mais 6 vezes, porque eu tenho 6 trapézios aí, 6 vezes a área, nesse caso, do trapézio. Vou botar TR. Então, na verdade, isso não é uma fórmula para todos os troncos de pirâmide. Foi o exemplo que eu trouxe aqui. Para cada tronco de pirâmide, a depender do polígono da base, nós vamos ter uma área diferente. Porque isso aqui, ó, vai mudar. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos falar agora de volume. Como é que se calcula o volume de um tronco de pirâmide? Para isso, a gente precisa lembrar como é que se calcula o volume de uma pirâmide. Na última aula, a gente viu que o volume de uma pirâmide é igual ao quê? Quem lembra? A área, muito bem, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, essa é a forma para calcular o volume de uma pirâmide. Mas o que é que a gente quer agora? A área do tronco de pirâmide. Então, observem essa pirâmide, né? Porque aqui tem a representação de uma pirâmide. Se eu passo esse plano, eu vou ter um tronco de pirâmide aqui embaixo e um tronco e uma pirâmide menorzinha aqui em cima. Então, concorda comigo que se eu pegar essa pirâmide toda e tirar o volume dessa pirâmide pequenininha, o que vai sobrar? Justamente o volume do tronco da pirâmide. Então, a gente pode generalizar esse caso e dizer o seguinte, que o volume do tronco, vou chamar de V de T, tudo bem, turma? É igual ao volume da pirâmide, que eu vou chamar de Vzão, o volume dessa pirâmide todinha grandona aqui, tirando o volume dessa pirâmide pequena, que eu vou chamar de V', tá? Vou botar uma linhazinha aqui bonitinha. Então, o volume desse tronco de pirâmide é igual a volume dessa pirâmide grandona, tirando essa pequenininha aqui. E aí o que é que vai sobrar? Justamente o tronco de pirâmide. Vamos continuar nossa aula? Vamos falar de semelhança de pirâmide. Então, observe, a gente tem duas pirâmides aí. Nós vamos ter essa pirâmide grandona e essa pirâmide pequenininha aqui. E a gente pode dizer que elas são semelhantes. Por quê? Ó? Se eu traçar, vou tentar agora traçar bonitinho, um triângulo retângulo aqui. Tentei escrever bonitinho aqui, tá? E aí vamos considerar esse outro triângulo aqui, ó. Pronto, turma. E aí, nesse caso, eu consegui desenhar bonitamente? Não, mas é para entender. Dois triângulos retângulos. Então, pelo caso de semelhança de triângulos, o caso AA, ângulo, que a gente tem dois ângulos retos e o ângulo aqui desse vértice são iguais, a gente pode dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, turma, a gente pode dizer que a semelhança de triângulos pode ser escrita em razão de suas medidas. Como assim? Primeiro, a gente pode falar em relação à altura. Então, a razão de semelhança que eu vou chamar de Q, tá? É igual à altura da pirâmide grandona, que é essa gigante aqui de fora, sobre a altura da pirâmide pequenininha, que é essa daqui. Então, tem essa razão de semelhança. A gente pode calcular esse Q aí. O Q também, turma, ele pode ser levado em consideração em relação à aresta da base. A aresta dessa pirâmide grandona, que eu vou chamar de A, sobre a aresta da pirâmide pequenininha ali, ó, que eu vou chamar de A', que é a medida dessa aresta aqui da base. Tudo bem? Em relação à área, a gente pode lembrar de uma coisa, tá? A área ela vai ser diretamente proporcional ao quadrado do lado dessa pirâmide, das duas, tá? Então a gente pode dizer que o Q ao quadrado
E esse Q na questão, tanto faz a gente substituir por essa relação aqui ou por essa relação aqui, tá? O Q ao quadrado vai ser igual à área da pirâmide maior dividido pela área da pirâmide menor, que eu vou chamar de V'. Em relação ao volume, turma, a gente vai ter o seguinte, essa relação aqui, ó, que essa razão de semelhança elevada ao cubo é igual, tá? O volume da pirâmide maior dividido pelo volume da pirâmide menor. Então, esse Qzinho que é a razão de semelhança, ou esse Qzinho aqui, eu tanto faz substituir por esse H dividido pelo Hzinho, ou pela aresta da base maior dividido pela aresta da base menor. Tudo bem? Dúvidas? Deixa nos comentários e no portal. E até a próxima aula, hein? Quero ver comentários de vocês. Tchau, tchau, turma.